Olá, está começando mais um programa na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. Por aqui toda semana trazemos um ensinamento do Evangelho esclarecido à luz da doutrina espírita. Hoje, o versículo que separei está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha e o que bate se lhe abrirá. Essas afirmações elas são pronunciadas por Jesus lá no Sermão do Monte e nos fazem refletir. Basta que a gente peça em prece para que tudo nos seja concedido? Naturalmente que não. Imaginamos, por exemplo, se os pais dessem aos filhos tudo o que eles quisessem. Não seria muitas vezes prejudicial isso? O bom pai e a boa mãe são aqueles que se importam com o bem-estar dos seus filhos e buscam orientá-lo a todo momento através do sim e do não. Em geral, as crianças não conseguem perceber o mal que essas coisas poderiam lhe causar. No entanto, quando adultas, elas agradecem aos seus pais por livrá-las do mal quando eram pequenas e por direcioná-las no bem. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que melhor nos convém. Nem tudo o que queremos nos convém para a nossa melhoria espiritual. Por isso, o que devemos realmente pedir? Lembramos que antes de Jesus passar por Israel, as pessoas naquela região costumavam pedir nas orações coisas materiais. Os ensinamentos de Jesus eles vêm nos conclamar não pedir patrimônios materiais, mas sim força para a gente desenvolver as virtudes. Temos que refletir então nessas virtudes: coragem, resignação, paciência, esperança. Do que a gente mais precisa então? Será que não são dessas virtudes ao invés dos bens materiais? Se pensarmos em todas as circunstâncias difíceis da vida que nos ocorre, podemos ficar imaginando uma série de soluções, mas de todas as soluções que podemos imaginar, as únicas que realmente serão estáveis e duradouras, eficazes, são as nossas disposições íntimas, são o nosso sentimento, são a nossa boa vontade em enfrentar essas situações. Os bens materiais, eles podem ser perdidos em um único instante, as virtudes jamais. Por isso, se orarmos com fervor, receberemos inspirações dos mensageiros celestes que renovarão a nossa esperança e nos trarão a sustentação necessária para enfrentarmos qualquer situação que apareça no nosso caminho. Poderemos, assim, vivenciar todas as provações da vida sem nos abalarmos. O pai jamais coloca um fardo maior que o filho pode carregar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 5, diz o seguinte: segundo a compreensão moral, essas palavras significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fervor, fé e confiança. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Um outro aspecto relevante na afirmação ajuda-te, o céu te ajudará, que podemos notar é uma situação condicional. A primeira ação é sempre nós. O primeiro passo é sempre o nosso. Nós temos que nos ajudar, e então o céu nos ajudará. Para caminharmos adiante, somos nós que temos que dar o primeiro passo. É preciso que cada um faça a sua parte. Para receberem, devem pedir, para acharem, devem buscar, para entrarem, devem bater. Isso significa, em outras palavras, que é preciso trabalhar para conseguir realizar os nossos propósitos. O trabalho desenvolve a inteligência e gera o progresso. Essas duas leis, a lei do trabalho e a lei do progresso, são leis divinas. Kardec comenta isso no item 3 do mesmo capítulo do Evangelho. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros estariam atrofiados, e se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito estaria na infância. Vemos, pois, que todas as coisas têm um propósito, uma razão de ser, e nós nos tornamos melhores quando utilizamos nossos dons físicos e intelectuais. E assim continua o codificador. Busca e acharás, trabalha e produzirás, e desta maneira será filho das tuas obras, terás o mérito da tua realização e será recompensado segundo o que tiverdes feito. Ajudemo-nos, busquemos o trabalho e o estudo, e o céu nos ajudará. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel.
Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. E para auxiliar a nossa reflexão em torno do ensinamento do Mestre, vou ler a mensagem Auxílio do Alto, de Emmanuel, descrito no livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade divina. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos da alvenaria, metais diversos e agentes de outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga ao bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar. Embora Deus lhe enriqueça as tarefas com favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege com as mesmas leis de Deus, com o tempo transformará em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar ainda que, sem palavras, o improviso do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador que usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Ajuda-te, o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas e efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Lembramos, então, que para conseguirmos o auxílio desejado, precisamos dar o primeiro passo. A primeira ação é sempre nossa. E assim se explica também o porquê a gente não consegue muitas vezes ajudar o outro. É porque o outro não quer ser ajudado. O outro tem que ter vontade de sair daquele estado, de evoluir, de ser ajudado. Então a primeira ação é sempre nossa. Quando a gente vai atrás, quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente vai rezar, quando a gente vai bater, quando a gente vai buscar, a gente está indo, né? E se for do nosso merecimento, venha ao nosso encontro. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não tem por que Deus fazer a dele. Então a gente tem que entender o que é a nossa parte e o que é a parte de Deus. E voltar as nossas orações para o cumprimento dos nossos deveres, para que a gente possa fazer bem a nossa parte, a fim de conseguir recursos espirituais para ter também o auxílio divino. E você está fazendo a sua parte na busca pela evolução, na busca pelo seu aprimoramento? O que Jesus te disse hoje com essa mensagem do Evangelho? Que a paz dele permaneça conosco até a próxima semana, até o próximo programa.